E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta. Olá, irmãos. Os irmãos ouviram falar do elemento X na Trindade? Bom, a esmagadora maioria de cristãos ao redor do mundo tem uma firme crença na Santíssima Trindade, né? Eles dizem que são 3 deuses em um, ou são 3 pessoas. Ou será que são 3 pessoas distintas com o mesmo poder? Bem, mesmo em sua definição já ocorre uma confusão, né? Lembramos da Torre de Babel. Quando a gente vê a confusão, né, da definição que existe na definição da doutrina da Trindade. Que uns dizem que são 3 deuses em um. Outros dizem que são 3 pessoas distintas com o mesmo poder. Então, uma verdadeira Torre de Babel, né? Então, a resposta depende de alguns fatores, irmãos. Se o trinitarista estiver encurralado na primeira opção, ou seja, que os 3 deuses são um, ele vai apelar para a segunda. Não é assim que acontece? Quando a gente encurrala ele na primeira opção, né? Quando ele diz que a Trindade são 3 deuses em um, e nós mostramos que não. Aí ele já fica encurralado nessa opção, então ele já vai apelar para a segunda. Não, mas são 3 pessoas distintas com o mesmo poder. Se ele não conseguir explicar os dois, ele vai encerrar a conversa dizendo que a Trindade é tão santa que é um grande mistério. Ah, tá bom, tá bom. Deus tem que estar ao alcance de todos aqueles que o buscam. Como é que um profundo mistério vai ajudar nesse propósito? Bom, se a maioria acredita, é porque existe uma minoria que não acredita. Pessoalmente, eu uso a seguinte lógica. Tem que existir uma única religião verdadeira. Isso é fato. Uma verdadeira subentende que as demais são falsas. Isso também não é um fato. A maioria das religiões acredita numa mesma crença e tem uma que não acredita. Não é um fato também? Já percebeu que a maioria das religiões acredita numa mesma crença? Mas tem uma que não acredita. Então essa que não acredita, chegamos à conclusão que logo ela é diferente das demais. Não é assim? Porque, por exemplo, a maioria, 99%, acredita na Trindade, no inferno de fogo, na alma imortal, no paraíso no céu, na destruição da terra. Aceitam pegar em armas, aceitam casamento em pessoas do mesmo sexo e outras coisas mais que a Bíblia condena. A maioria, 99,99%. Mas tem uma que não aceita. Tem uma que não aceita nada disso. Ou que não pratica, né? Nada disso. Logo chegamos à conclusão que essa única é diferente das demais. Como não existe uma falsa e milhares de verdadeiras, então qual que é a lógica? Segue a lógica que quem não acredita deve ser a verdadeira. Quem não acredita, aquela única que não acredita em todas essas outras 99,99%, que essas doutrinas, esses ensinamentos, que as outras 99,99% ensinam, então essa única que não segue o mesmo padrão, essa deve ser a verdadeira. E é de se esperar, irmãos, que a verdade seja lógica. Sendo assim, a Trindade está em harmonia com a lógica? 3 deuses formando uma pessoa. Quando um deles morreu, que foi Jesus, os outros 2 também morreram? Então, quem foi que ressuscitou eles? Aí vem a resposta: o elemento X. Sim, o elemento X. A Trindade, irmãos, força a existência de um elemento que ninguém sabe quem ou o que é, com o impressionante poder de ressuscitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse elemento tem que ser muito maior do que a Trindade. Talvez o trinitarista passe a ter mais fé na Trindade, já que isso só faz aumentar o mistério a respeito da Santíssima Trindade. Se para o trinitarista isto é lógico, seja feliz. Fazer o quê, né? No momento de seu batismo, no batismo de Jesus, nós vemos os 3 componentes da Trindade em ação.
Jesus, que estava na terra, orou para si mesmo que estava nos céus. Então, ele que estava no céu enviou a si mesmo para ele que estava na terra. Jesus, que estava na terra, recebeu a si mesmo que estava descendo dos céus. Isso faz sentido, irmãos? Pois para os trinitaristas faz sentido essa bagunça, essa verdadeira Babel. Mas para a lógica, não. Para a lógica, isso não faz nenhum sentido. Qual a relevância do assunto Trindade? Qual é o problema em três deuses formando um? Como foi dito, a verdade é lógica. Se não está em harmonia com a lógica, não pode ser de Deus. E a Bíblia deixa claro que Deus só aceita a adoração prestada com espírito e verdade. Ensinos confusos, como a Trindade, não podem ter origem na palavra de Deus. Vem de onde, então, esses ensinos? Para resumir, Nimrod, Semiramis e Tamuz. Sim, vem deles. Nimrod, Semiramis e Tamuz. Os três da planície de Sinear e suas centenas de variações ao longo da história. Então não importa a denominação religiosa, todas têm basicamente as mesmas crenças. Já perceberam isso? Todas. Da católica, à evangélica, ao espiritismo e assim por diante. Isso mostra, irmãos, que essas crenças são oriundas ou têm origem de um mesmo lugar amaldiçoado por Deus. A religião verdadeira não pode conter ensinos caldeus, ensinos confusos de Babel. Então, não pode acreditar em Trindade. Temos que acreditar na lógica.